A gente vai trabalhar esses 4 tópicos ao longo do nosso curso de eletromagnetismo aqui na escola, tá? Então, dá uma notada aí nesses tópicos que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, nossa aula número 1 vai ser esse primeiro tópico aí, beleza? A gente vai falar um pouco sobre a interação entre a eletricidade e o magnetismo. Então, a interação entre a eletricidade e o magnetismo, item 1. Corrente elétrica, ela cria em torno de fio campos magnéticos, tá? Isso aí eu vou demonstrar para vocês aí ao longo da aula. 2. Os condutores percorridos por corrente elétrica, quando eles estão imersos em campo magnético, eles ficam sujeitos à ação de forças. E, por último, quando você cria uma variação do fluxo magnético, você consegue produzir corrente elétrica. E para isso eu trouxe um experimento para vocês, para mostrar como é que isso aí acontece. Aqui eu tenho uma barra de ferro, tá? Onde nessa barra de ferro, nas duas pontas, eu tenho um ímã aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho outro ímã, tá certo? Isso aqui gira, tá? Isso aqui foi feito para girar. Logo aqui embaixo desse ímã, a gente tem uma, se vocês conseguem enxergar, tem uma bobina aqui de fio de cobre esmaltado. Ele está todo enroladinho. E por dentro aqui tem uma barra de ferro. Tá? Por dentro dele tem uma barra de ferro. Tá? E ele é todo enroladinho nessa barra de ferro. Tá bom? Aí o que acontece? Esse fio de cobre esmaltado, ele está enroladinho e ele está ligado aqui em dois LEDs. Vocês conseguem enxergar aqui, são basicamente LEDs são lâmpadas, né? Então você tem duas lâmpadas aqui. E eu vou fazer esse ímã girar. Ó, vou fazer esse ímã girar aqui. O que acontece quando esse ímã ele gira, ele começa a acender a lâmpada. E por que isso aqui está acontecendo? Basicamente, o ímã, como a gente vai ver na aula de hoje, ele cria um campo magnético. Tá? Se você deixar esse ímã... o ímã é essa parte bem aqui, ó. Tá? O ímã é essa parte pintada bem aqui. Se você deixar o ímã parado, aqui nessa bobina, o que vai acontecer? Ela não consegue produzir corrente elétrica para acender a lâmpada. Mas aí quando você começa a girar esse ímã, você vai perceber que a variação desse campo magnético, ou seja, se você fizer o campo magnético passar muito rápido por esses fios aqui, ele consegue produzir corrente elétrica suficiente para acender a lâmpada. Tá certo? E aí o eletromagnetismo vai estudar essas propriedades aqui, tá? Como é que o ímã, que produz um campo magnético, ele consegue produzir corrente elétrica? E como é que a corrente elétrica consegue produzir campo magnético? Então, basicamente aqui, pessoal, o que o eletromagnetismo ele vai estudar? Como eu estava falando para vocês. Ele vai estudar como é que a eletricidade ela interage com o magnetismo, tá? Então, o que acontece? A gente vai estudar aqui os ímãs, né? Os ímãs. E como é que esses ímãs produzem eletricidade? E como a eletricidade pode produzir campos magnéticos? Porque a eletricidade também pode produzir esse efeito, tá bom? É por isso que a gente estuda aqui eletro de eletricidade e magnetismo do magnetismo, beleza? Então, no primeiro tópico aqui, como eu falei para vocês, como é que essas correntes elétricas passando pelo fio conseguem fazer o fio ficar magnético? Como é que ele consegue fazer o fio atrair materiais metálicos? No item 2 aqui, como é que os condutores percorridos por corrente elétrica, imersos no campo magnético, podem produzir forças? Isso aqui acontece também. Tá? E por último, que é o que a gente estava fazendo agora, a gente estava fazendo o quê? O ímã passa muito rápido pelo fio. A gente estava fazendo uma variação do fluxo. Tá? Estava fazendo uma variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético, ela produziu para nós corrente elétrica, onde essa corrente elétrica acionou a nossa lâmpada. Beleza? Próximo slide é a aula de hoje. Então, a aula de hoje, o título da aula de hoje aqui, a gente vai falar sobre campo magnético dos ímãs, tá?
e a influência que esse campo magnético produz sobre cargas elétricas. Vocês conseguiram ver a partir do experimento aqui. Beleza? Bem, quando é que o magnetismo ele começou a ser estudado? Até então, a eletricidade e o magnetismo na física eram campos completamente diferentes. Tá? Você tinha a eletricidade sendo estudada por uma linha de pesquisa e o magnetismo sendo estudado por uma outra linha de pesquisa, onde se considerava que o magnetismo não tinha nada a ver com eletricidade. Foi só em 1820, aproximadamente, juntos para os estudantes dele, ele verificou que ao ligar uma bateria, a bateria que vocês conseguem enxergar aqui, ela produzia uma deflexão na agulha de uma bússola. Então aqui está esse desenho, está representando uma bússola. Quando ele fechava a chave, tá? Aqui no item B, a corrente elétrica passava por esse fio condutor de eletricidade, ou seja, a gente tem aqui corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica, ela conseguia fazer uma deflexão. A agulha da bússola, ela mudava de direção quando você tinha a chave ligada. E foi nesse momento, né, nesse período, que foi descoberto que a corrente elétrica poderia produzir campos magnéticos, ou seja, a eletricidade, ela funciona como se fosse um ímã ali, né? Tá? Beleza. Ó, as aplicações você tem as hidrelétricas, né, onde dentro da hidrelétrica você tem um grande ímã girando, tá? E para poder fazer girar esse ímã, você precisa de uma grande corrente de água, tá? Aqui nessa figura número 3, você percebe que aqui nessa região, você tem um gerador. E o gerador nada mais é do que um grande ímã. Esse ímã ele fica girando a alta velocidade, a uma alta rotação, tá? E produzindo corrente elétrica aqui embaixo. Tá? E aí depois é distribuído aqui nas linhas de energia. Aí a gente tem aqui a hidrelétrica de Itaipu, beleza? Hidrelétrica de Itaipu. Aqui a usina Três Gargantas. E tá aqui o funcionamento da hidrelétrica. Tá, o Ayrton perguntou, né? Dependendo da velocidade que o ímã está passando, aumenta a força da energia. O que acontece, Ayrton, quando a gente coloca o ímã para girar muito rápido, é que ele altera a frequência. Agora, em relação à velocidade, ela altera a questão da frequência, tá bom? De acendimento da lâmpada. Se eu girar mais devagar, o que vai acontecer? Você vai ter digamos assim, um acendimento mais espaçado. Agora, a tua pergunta é a seguinte: se eu quisesse, por exemplo, aumentar a força vamos dizer assim, para acender uma lâmpada mais forte, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar um fio e enrolar ele mais vezes. Aí eu poderia produzir um campo elétrico muito maior, mais intenso. Agora, em relação à velocidade de giro, ela não tem influência no brilho, beleza? Beleza. Ó, então, como é que funciona uma hidrelétrica aqui? A hidrelétrica funciona basicamente utilizando eletromagnetismo. Você precisa armazenar uma grande quantidade de água numa barragem, tá? E aí, bora lembrar de alguns conceitos que a gente aprendeu lá no ensino médio. Qual é a energia relacionada a essa barragem aqui, ó? Você tem energia do tipo potencial, né? Você tem energia do tipo potencial aqui. Aí, então, essa energia do tipo potencial, ela fica armazenada. O que é energia potencial? É a energia que fica armazenada. Ela pode ser energia potencial gravitacional ou ela pode ser energia potencial elástica. Só que nesse caso aqui, a gente só tem energia potencial gravitacional, tá bom? Então, toda essa energia que fica nessa barragem, quando a água começar a descer aqui, ela vai se transformar em que tipo de energia? Energia cinética. O que é energia cinética? Energia de movimento. Significa que você tem velocidade. Tá? Você tem velocidade. Aí a água, aqui em alta velocidade, com energia cinética, vai fazer girar a turbina. Aqui. E esse ímã girando a alta velocidade vai produzir o quê? Corrente elétrica. Então, no caso aqui, a gente vai ter energia elétrica. Então, pelo menos aqui a gente tem alguns tipos de transformação. Você tem energia potencial,
se transformando em energia cinética, e a energia cinética se transformando em energia o quê? Elétrica. É claro que aqui a gente ainda vai ter calor devido à fricção e tudo mais, energia térmica, mas é uma energia, no caso, que a gente considera que essa energia ela foi perdida, tá bom? Aqui você tem aqui o estator, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui mais uma imagem. Aqui você tem a água fazendo esse rotor aí girar. Aí eu trouxe aqui também algumas imagens de Tucuruí. Essa foto aqui eu tirei quando eu estava lá em visita em 2018 lá. Aí essa foto ela foi tirada de cima da barragem, tá? De cima da barragem. Eu estava basicamente bem aqui nesse, se vocês conseguem enxergar, essa foto ela foi tirada daqui de cima. Aqui já é dentro da hidrelétrica, tá? É dentro da hidrelétrica. Aí aqui, essa parte de cima, você tem um guindaste. É esse guindaste que carrega as turbinas e coloca elas no lugar. Aqui a gente tem duas turbinas. Tá? Só que essas duas turbinas, elas são as menores. Elas são as turbinas que dão start nas turbinas maiores. Então, aqui é a hidrelétrica, tá? Aí você tem os componentes, a água ela entra por aqui, vai girar o ímã aqui, e a corrente elétrica ela é produzida nessa região aqui, tá bom? Então esses são os componentes. Vou tentar apagar isso aqui. Tá, e aqui, para vocês terem uma noção, pela imagem, não dá para perceber, mas isso aqui é muito grande lá dentro. Esse rotor aqui, onde tem um ímã muito grande aqui embaixo. Então, quando a gente entra lá dentro, a gente tem que tomar alguns cuidados, não levar celular, não levar alguns aparelhos elétricos e tudo mais, tá? Ó, então, o que seria interessante a gente estudar para entender eletromagnetismo? Em primeiro lugar, é interessante a gente estudar algumas propriedades dos ímãs, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai estudar algumas propriedades dos ímãs. Quais são as propriedades magnéticas dos ímãs? Ela tem basicamente três propriedades. Então, aqui você vê alguns, eu trouxe até aqui para vocês. Esse aqui é um de alto-falante. Esse que está bem aqui. Conseguem ver, né? Esse aqui é um ímã de alto-falante. Então, basicamente, esses ímãs eles têm algumas propriedades. Na natureza, a gente tem um ímã natural, que é a chamada magnetita. Essa magnetita, ela é formada por esse elemento químico aqui, pelo óxido de ferro. Tá bom? Isso aqui é estudado em química lá. Depois vocês perguntam lá para o professor de química. Ó, então ele é encontrado assim, nessa forma aqui, bruta, chamada magnetita. Aí, você consegue, usando essa magnetita, esse elemento, atrair materiais ferromagnéticos, tá bom? Aqui algumas características, depois vocês tiram um print da tela para ler com calma mais tarde. E eu vou falar para vocês das propriedades. Primeira propriedade, todos os ímãs eles vão ter dois polos, tá? Então você tem um polo norte, você vai ter um polo norte aqui, e você vai ter um polo sul. Professor, todo ímã tem polo norte, polo sul, todo ímã vai ter polo norte, polo sul, tá? Outra propriedade, todo ímã ele vai obedecer à lei de atração e repulsão. A gente vai ver numa imagem maior daqui a pouco, tá? Aqui você tem polo norte com polo sul se atrai, polo norte com polo norte se repele e polo sul com polo sul se repele. Então vai obedecer à lei da atração e repulsão. A outra é a lei da inseparabilidade, que diz que você não consegue cortar um ímã. Toda vez que você cortar um ímã, você vai separar ele em dois ímãs diferentes, tá? Bora ver aqui a imagem maior. Então, qual é a primeira propriedade do ímã que a gente não deve esquecer, que eu falei para vocês? A primeira propriedade é que todo ímã ele vai ter polos magnéticos. Polo norte e polo sul. Dentro da eletricidade, você tem a carga elétrica. Bora só fazer uma comparação entre magnetismo e eletricidade. Foi no YouTube. Na eletricidade você tem a carga elétrica, e essa carga elétrica ela produz numa região dela um campo elétrico.
a carga elétrica. Então, você tem a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. Você lembra lá que elas são separadas? Não é isso? Carga negativa com carga positiva se atrai, lembra? Carga positiva com positiva se repele e negativa com negativa se repele. Então, elas são separadas. No ímã não tem isso aqui. Você não consegue ter o polo norte separado do polo sul. Então, você tem os dois juntos. Beleza? Então, primeira propriedade. Bora lá para a segunda propriedade. A lei da atração e repulsão. O que é a lei da atração e repulsão? A lei da atração e repulsão diz o seguinte. Desliga o Eu microfone acho que aí, tem alguém Eloy. com áudio ligado. Alguém está com áudio ligado aqui. Desligaram já? Tá. Então, a segunda propriedade, atração e repulsão, beleza? Se você pegar um polo sul com um polo norte, de dois ímãs, e colocar próximos um do outro, você vai perceber que eles vão se atrair. Tá? Eles vão se atrair. Então, polo sul com polo norte se atrai. Se você juntar um polo sul com um polo sul, o que vai acontecer? Eles vão sofrer uma força de repulsão. Então, a lei da atração e repulsão, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. É igual como acontece na carga elétrica. A única diferença é que lá você tem as cargas separadas. No magnetismo você não tem isso aí separado, eles são, o polo norte é junto com o polo sul, tá? Então, basta você virar o lado que tem o norte, o lado que tem o sul, e começar a brincar com ímã, que você vai perceber essa propriedade aí. Terceiro, a propriedade aqui é a lei da inseparabilidade. O que é a lei da inseparabilidade? Você diz o seguinte, você não consegue separar o ímã, tá? Então, se você pegar esse ímã que está grandão aqui, ó, e tentar cortar ele no meio, o que vai acontecer quando você tenta cortar esse ímã no meio? Ele vai se separar, só que ao momento que ele vai se separar, você vai produzir dois novos ímãs, tá? Então, dois novos ímãs aqui, beleza? Você não consegue. Cortou o ímã, você vai produzir dois diferentes, tá? Com o polo norte e polo sul, e o outro ímã com o polo norte e polo sul. Você não consegue separar. Na carga elétrica você tem separado, mas no magnetismo você não tem separado. Prof, se eu quiser cortar esse ímã daqui, o que vai acontecer? Você vai ter outros dois novos ímãs. E se você cortar esse daqui, outros dois novos ímãs. Então, vai acontecer o seguinte, quanto mais você quebra, mais ímã você vai ter, tá bom? Essa é a lei da inseparabilidade. Então, são três. Primeira, todo ímã tem o quê? Polo norte e polo sul. Segunda, qual é a propriedade segunda? Lei da atração e repulsão. E qual é a terceira? Muito bem, lei da inseparabilidade dos polos. Então, tendo em mente essas propriedades, a gente vai começar a estudar agora o magnetismo terrestre. Aí nessa parte eu queria que vocês prestassem bastante atenção no magnetismo terrestre, porque a Terra, ela funciona como se fosse um grande ímã, tá? Ela funciona como se fosse um grande ímã. O que acontece? Aqui na Terra você tem o norte, que a gente chama de norte geográfico. Acho que eu vou fazer esse desenho numa tela em branco aqui. Eu acho que é melhor para vocês enxergarem. Então eu vou tentar desenhar a Terra. Aqui. Bem redondinha, né? Olha, não tem ninguém que acha que a Terra é plana aqui não, né? Beleza. Tem o pessoal da conspiração aí. Então, o que acontece? Na geografia, a gente tem o norte geográfico, não é isso? Norte geográfico. Presta atenção que isso aqui, tem muito aluno que buga nisso aqui, fica bugado nessa... Quando lê assim, meu Deus, buguei minha mente. Não. Agora a gente vai desmistificar isso aqui para vocês. A gente vai desbugar vocês, tá bom? Então você tem o norte geográfico. E aqui você tem o sul... Opa, botei norte, de escrever norte de novo. Da borracha. Aqui você tem o sul geográfico.
Então, o que acontece? A Terra, ela funciona como se fosse um grande ímã mesmo. Ela tem um grande ímã aqui dentro. Você tem aqui um ímã gigante. Onde esse ímã gigante ele tem o Polo Norte e o Polo Sul. Tá? Então, ele tem o Polo Norte e o Polo Sul. Aí a pergunta é a seguinte, onde é que fica o Polo Norte e o Polo Sul da Terra? Magnético, tá? Então não confunda. Você vai ter o Norte e o Sul geográfico. Dentro da Terra você vai ter o Norte e o Sul magnético. Aqui em cima você vai ter o Sul da Terra. Da Terra não, do ímã da Terra. E aqui embaixo você vai ter o Norte do ímã. Daqui a pouco, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a Terra, que o ímã ele produz o que a gente chama de campo magnético. Todo ímã ele vai produzir um campo magnético. Então, esse campo magnético, ele sai do norte e entra no sul. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui, tá? Ele sai do norte e entra no sul. Aqui ele sai do norte e entra no sul. Sai do norte. Tá bem retinho, né? Isso aqui, meu Deus. Tem que fazer um curso de desenho. Aqui, ó. Aqui entra. Sempre no sul entra, tá, galera? Sempre vai entrar no sul, tá bom? E do norte vai sair. Tá bom? Isso aqui é uma convenção nossa. Pessoal falando aqui que a Terra é quadrada, né, no Minecraft. É só no Minecraft, né? Vamos desenhar uma bússola aqui. Vou colocar aqui uma bússola. Só a agulha da bússola, tá bom? Vou desenhar ela em tamanho gigante. O norte da bússola, que é essa nossa... que está desenhada aqui em formato gigante, só para vocês enxergarem. O norte dela aponta sempre para o norte geográfico, beleza? Por que que a agulha da bússola aponta para o norte geográfico? Agora, olha só. O que a gente estudou na lei da atração e repulsão do ímã? Que o norte atrai o sul, certo? Se o norte da bússola está apontando para cima, é porque no norte geográfico a gente tem o que? O sul magnético da Terra, beleza? E se o sul da bússola... Cadê meu lápis aqui? Ah, tá bem aqui. Se o sul da bússola aponta para o sul magnético, para o sul geográfico, é porque o sul magnético do meu ímã tá sendo atraído pelo norte magnético da Terra, onde fica o sul geográfico. Buguei vocês? Deixa eu olhar aqui para o chat. Essa parte que eu vou repetir bem devagar para vocês, tá bom? De novo. Se você tem uma bússola, essa bússola, a ponta dela sempre vai apontar para o norte da Terra. Por que ela aponta para o norte da Terra? Porque no norte da Terra você tem um ímã, onde nesse ímã você tem o sul magnético. Então não confunda norte geográfico com norte magnético. O norte geográfico você tem localizado o sul do ímã da Terra, beleza? É por isso que o sul, lembra lá da propriedade, o sul atrai o norte? Professor, Porque, oi, pode quer perguntar. dizer então, quer dizer então que tipo a bússola do lado norte da bússola vai apontar para o sul e o lado do sul vai apontar para o norte, mais ou menos assim? Ó, uma coisa que a gente tem que ter claro em mente. Diferenciar o norte da geografia do norte magnético da Terra. É só você inverter. O norte geográfico, ele é o sul magnético. E o sul magnético é o norte geográfico. É só você trocar, tá bom? O que é o norte geográfico? O norte da geografia é onde fica o Canadá, os Estados Unidos e tudo mais. Lá, quando você coloca a bússola, ela vai apontar para lá, basicamente quase próximo do Canadá ali, que fica esse sul magnético. Então, o norte da bússola, bem devagar, o norte da bússola, que é o norte magnético da bússola, vai apontar para o norte geográfico, certo? Isso aí tudo bem? Por que ela aponta para o norte da geografia? Porque lá no norte da geografia, da Terra, lá dentro, você tem um sul magnético. E o sul não atrai o norte? Atrai.
Se o sul atrai o norte, é porque ali você tem o norte geográfico. Tá certo? Professor, mas não seria mais fácil, tipo, o sul apontar para o sul e o norte apontar para o norte, uma coisa assim? Por que tem que ser inverso? Seria, mas o que acontece aqui na bússola, né? O que eu estou tentando explicar para vocês é que, como a bússola ela sempre vai se alinhar a essas linhas de campo magnético, tá? Essas linhas aqui são linhas de campo. O que vai acontecer? O norte magnético vai atrair o sul magnético, é porque é a propriedade do ímã, tá? Não tem como a gente trocar isso aí, que é uma coisa, digamos assim, que é a natureza que nos deu. Se você pegar na natureza dois ímãs, onde você tem o polo norte e o polo sul, eles sempre vão se atrair. Eles sempre vão se atrair. Seria mais fácil na geografia se a gente pudesse trocar os nomes. A gente jogasse o norte geográfico para baixo e o sul geográfico para cima, para poder coincidir com os ímãs. Mas não foi assim, né? Por questões históricas, a gente continua tendo o norte geográfico em cima, do sul magnético, e o sul geográfico no norte magnético. Aí acho que não teve como trocar. E também tem, vocês que estudam história aí, tem a questão da hegemonia dos povos europeus e tudo mais, que ficou essa questão de o norte ser em cima e o sul ser embaixo. Uma curiosidade muito interessante é que os animais, como pombos e, enfim, aves migratórias em geral, o professor de biologia pode comentar um pouco depois com vocês sobre essas aves, elas se alinham nesse campo, esse campo magnético da Terra. Elas conseguem se alinhar por esse campo e conseguem viajar do norte para o sul, do sul para o norte, apenas sob orientação desses campos aí. Dentro do eletromagnetismo, a gente tem a produção de linhas de campo do ímã. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui esse ímã que eu tenho aqui para vocês, estão olhando aqui, vocês não conseguem enxergar o campo magnético dele, mas o campo magnético ele existe nessa região. Ele está presente. Só que nossos olhos não conseguem enxergar. Para a gente poder enxergar esse campo magnético, que é essa região do espaço, que é modificada pelo ímã, a gente teria que colocar ali malhas de ferro, que é o que eu trago aí na imagem para vocês. Tá? Daqui a pouco eu leio o chat de novo, tem mais perguntas aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um ímã em formato de barra aqui, vou pegar o meu laser. Se eu pegar um ímã em formato de barra aqui, o que vai acontecer? Um ímã em formato de barra, quando você pegar uma limalha de ferro e colocar, ele vai fazer um formato mais ou menos parecido com esse, que é o da Terra. Aqui, ó. Tá? Ele vai ter esse desenho aqui, essa configuração, como está aqui nesse outro desenho também. Tá? Aí se você colocar uma bússola, sei lá, uma agulha, essa agulha ela vai tentar se alinhar nessa direção do campo magnético, certo? Aqui do lado direito dessa imagem, você tem um campo magnético aproximadamente constante, que é o campo magnético formado pelo ímã de barra de ferradura. Então você percebe aqui que as linhas elas são praticamente quase espaçadas de forma igual aqui, ó. Então isso aqui é o que a gente chama de campo magnético constante. Professor, consigo ver? Não consegue ver. Só se você colocar Sabe como você faz para enxergar? Se você pegar uma folha de papel, que eu não trouxe aqui, né? A gente podia fazer. Se vocês tiverem ímã em casa. Não vou pegar porque eu não tenho, mas se você pegar o ímã, põe a folha de papel aqui em cima e pega a palha de aço e começa a salpicar em cima que você vai ver essas linhas, tá? Não tenho palha de aço aqui para mostrar para vocês. Então você tem aqui, ó, o ímã em formato de barra, olha como é que fica o campo magnético dele. Percebe que nas extremidades você tem um campo magnético mais forte e mais intenso, né? Aqui você tem essa mesma barra olhada de cima. Você tem duas barras aqui, uma do lado da outra, interagindo. Você percebe que as linhas de campo elas ficam meio circulares aqui nessa região. Aqui ele em formato de barra. Aqui então você tem vários formatos para o campo magnético interagindo entre si. Então, de novo, o que é o campo magnético? O conceito de campo magnético é um conceito bem abstrato. Você não consegue enxergar, tá? Você não consegue enxergar aqui o campo magnético.
mas se você colocar uma malha de ferro, você consegue ver. E qual é a definição? O campo magnético é a região do espaço em torno do condutor, que vai ser percorrido por corrente elétrica, tá? Isso aqui pode acontecer também, ou em torno de um ímã. Então, a pergunta que fica aqui para vocês é a seguinte: o campo magnético ele é só produzido por ímã? Não. Ele é produzido pelo ímã e produzido por fio onde está passando a eletricidade, que é no caso das nossas figuras 3. Não sei se dá para enxergar aqui. Essa figura 3 aqui, onde você tem um fio passando corrente, e aqui você tem dois fios passando corrente. E aqui na figura que é 3 também você tem uma barra de ferro, né? De ferro não, desculpa. Um ímã, e aqui você tem um ímã. Também produz campo magnético, tá? A gente vai representar o campo magnético por essa letra aqui, ó, tá? Então, quando você vê B maiúsculo, com um chapéuzinho em cima, a gente está falando do vetor campo magnético, tá? Aqui no slide tem um erro aqui, tá? Esqueci de colocar a seta, deixa eu colocar com a caneta aqui. Ixi, bugou, foi tudo. Mas enfim, tem uma setinha aqui em cima, tá? E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do campo magnético é o Tesla, em homenagem ao cientista Tesla, tá bom? Uma outra situação onde você percebe a atuação do eletromagnetismo são nas auroras, tá? Aí você tem a aurora boreal e a aurora austral, tá? Oi, pode perguntar. Não, ninguém vai fazer pergunta? Ó, aqui é o seguinte, o Sol ele produz uma intensa carga, uma intensa quantidade de cargas elétricas vindo em direção à Terra. Então o Sol está aqui nessa região, ele libera muitas cargas elétricas vindo em direção à Terra. Só que a Terra, se ela não tivesse o campo magnético, o que iria acontecer? Primeira coisa é que as cargas elétricas elas iriam passar, pela atmosfera da Terra e iriam penetrar na nossa pele e obviamente que não existiria vida, porque cargas elétricas altamente carregadas vindas do Sol, quando elas interagem com o DNA humano, o que vai acontecer? Ela troca as bases nitrogenadas, tá? Você tem ali a timina, a adenina, a guanina, todas juntas na hélice de DNA. Quando uma partícula carregada passa por essa hélice de DNA, o que vai acontecer? Ela vai quebrar as ligações, e aí no momento que o DNA da célula for tentar se reproduzir, ele vai se ligar nas bases erradas. Aí acontece que naquela região onde passou uma carga elétrica, né, carregada, você vai começar a ter uma replicação errada de DNA. Então, basicamente produzindo o câncer. E aí, se não tivéssemos esse campo de proteção aqui, basicamente não existiria vida na Terra. Então, a gente tem que agradecer por existir nesse campo aqui que protege a gente. Beleza? E nessa região aqui de cima, as cargas elas ainda conseguem penetrar, só que elas entram com baixa velocidade e começam a espiralar aqui em cima. E ao espiralar, elas produzem esse efeito que vocês podem ver aqui nessa imagem de cima, que é uma aurora. A aurora é o nome dado ao fenômeno que as cargas elétricas que vêm do Sol interagem com a atmosfera da Terra, produzindo luz. Tá? Então você chama de aurora. Então, quando vocês puderem visitar, não sei se algum de vocês já foi, o Polo Norte ou o Polo Sul, nessas regiões aí você consegue ver esse fenômeno muito bonito no céu. Qual a diferença entre a aurora boreal e a aurora austral? Basicamente, elas não têm nenhuma diferença de fenômeno. Falando aqui de fenômeno físico, nenhuma diferença. Todas elas são produzidas por partículas carregadas. Se eu fosse falar para vocês, a única diferença é que uma ocorre no Polo Norte e a outra ocorre no Polo Sul, mas fisicamente falando, as duas são o mesmo fenômeno, tá bom? Legal. Tem mais perguntas, bora prosseguir aqui. Bem, então você vê aqui da parte de cima da Terra uma foto, onde você consegue enxergar a aurora. Aqui você tem aqui também, olha, uma aurora ocorrendo em alguns planetas aqui, ó. Então, como eu havia falado para vocês, a gente tem dentro do eletromagnetismo, você tem que ter bem claro na sua mente a ideia de campo magnético, tá? No ímã,
Cadê lá? Aqui no ímã. Você representa o campo magnético por essa letrinha aqui, tá? B com um vetor em cima. E ele sai do polo norte, aqui, ó, e vai para o polo sul. Então, essa aqui é o que a gente chama de linhas de campo. E o que são essas linhas de campo? Elas são linhas que servem para a gente orientar a direção do campo magnético, para saber basicamente onde é que ele está. Para você enxergar, você poderia colocar ali umas limalhas de ferro, mas a olho nu você não consegue enxergar esse campo magnético. Tranquilo? Uma outra coisa é que se você colocar pequenos ímãs próximos desse ímã grandão aqui, você vai perceber que eles vão ficar em direções aleatórias. Mas basicamente essas direções aleatórias o que são? São a orientação das linhas de campo. Ó. Se você prestar atenção e traçar linhas de campo, olha só, você percebe que elas estão se orientando nessas linhas aqui, basicamente. Eu estou desenhando aqui para vocês. Né? Tá? Claro que não sou muito bom de desenho, mas basicamente estou tentando passar aqui pelo centro. Então, nada mais, nada menos do que são orientações das linhas de campo, tá? Que você não consegue enxergar. Tá certo? Outra coisa é que o vetor campo magnético, que é o que aparece aqui, ele sempre vai apontar na direção ó, tangente. Tá? E o sentido desse campo magnético, ele sempre vai ser do norte para o sul. Tá? Então, se uma linha de campo está saindo do norte e está entrando no sul, nessa região aqui onde eu coloquei esse ponto, o campo magnético ele vai estar apontando para onde? Para a direita. Por quê? Porque ele está no sentido do norte para o sul. Tá? Se eu pegasse basicamente aqui ó, um ponto bem nessa região, como é que estaria o meu vetor campo magnético nessa região, nesse ponto aqui? Ó? Ele estaria apontando para baixo, tangenciando. Bruno, você tá tossindo bem calmo, Bruno. Essa linha daqui. Tem alguém com o áudio ligado aí. Ó, então vou colocar aqui só mais uma. Se eu pegar o campo magnético bem aqui nesse ponto, como é que ele estaria apontando? Ele estaria apontando do norte para o sul, tangenciando essa linha. Então seria basicamente isso aqui. Tá? Sendo que nessa região, como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui com marca-texto. Essa região aqui, ó, os campos elétricos, desculpa, elétrico não, a gente está falando de magnetismo. Os campos magnéticos ficam mais concentrados, onde eu pintei bem aqui, ó. Então, as linhas elas ficam mais juntas nessa região. E aqui por fora elas ficam mais espaçadas, tá? Bem, aqui no caso do nosso desenho a gente tem um ímã, onde o campo magnético ele é aproximadamente constante, certo? Aqui, ó. Ixi, pintei de outra cor, mas enfim, vocês conseguem ver aí, né? Vou pegar a caneta mesmo. Nessa região aqui onde eu estou circulando, você tem um campo magnético praticamente constante. O que é um campo magnético constante? É um campo onde as linhas elas estão espaçadas de forma iguais aqui. Certo? Então aqui a gente tem um campo magnético. Tá? Bem, como o campo magnético ele é tridimensional, ele pode estar indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. Ele pode estar indo em qualquer direção. Ele pode estar entrando na direção de vocês, ele pode estar saindo de vocês. Então, em todos esses casos, como é que a gente vai representar? Bem, se eu quero representar um campo magnético, que ele está indo para a direita, basta você fazer como eu fiz aqui com as linhas. Tá? Se você quiser representar um campo magnético que ele está indo para a esquerda, basta você fazer isso aqui. Ó. Tá? Colocar linhas e representar aqui, colocar um B em cima com uma setinha, que automaticamente a gente entende fisicamente, né? Quando você escreve isso aqui no papel, que você tem um campo magnético nessa região. Tá? Se eu quero representar um campo magnético que ele está saindo do papel, saindo do papel não, ótimo, né? Ou saindo do quadro, ou saindo da tela,
Como é que você representaria essas linhas? Você representaria com uma bola, tá? E um pontinho aqui no centro, tá? Então, se você desenhar várias dessas aqui, ó, você está representando o campo magnético, onde esse campo magnético está saindo da tela, tá certo? Coloco o B aqui do lado. Isso aqui significa que o campo magnético está saindo da tela. E como é que eu faço para representar o campo magnético que ele está entrando? Campo magnético entrando, você vai fazer a mesma coisa. Você vai desenhar as bolinhas. Você desenha as bolinhas. Só que no lugar desse pontinho, você vai colocar um X. Tá bom? Isso significa campo magnético saindo, tá, da direção de vocês e entrando na tela de vocês. Tá? Coloca aqui. Ó. Beleza? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque quando você for resolver exercício de eletromagnetismo, e até em algumas questões do Enem, vai aparecer essa simbologia aqui para vocês, tá? Ou pontinho, ou a questão vai aparecer assim, ó. Vários pontinhos assim. Aí ele vai dizer lá no texto que essa região é uma região onde há um campo magnético, onde nesse campo magnético vai entrar uma carga em velocidade, não sei o quê. Aí, olhando para esse desenho, você já sabe que o campo magnético, no caso aqui, ele está saindo da tela de vocês, tá? Ou do papel na hora que vocês forem fazer a prova. E se você tiver vários xizinhos assim, é porque o campo magnético nessa região, onde eu desenhei aqui, ele está entrando no papel ou entrando na tela, tá bom? Vou passar aqui para a próxima. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. A gente tem basicamente 4 minutos. Essa aula ela vai ser dividida em 2, tá? Na próxima terça-feira a gente vai dar continuidade, então, a parte do magnetismo. Aqui é só mostrando para vocês a questão da aurora, como é que acontece a carga elétrica, tá? Ela vai, aqui as linhas de campo da Terra, ó. Aí o que acontece quando uma partícula vem do Sol? Ela vai passar nessa linha, ela não vai conseguir entrar, tá? Ela vai passar nessa linha e vai começar a rodar assim, ó. Ela vai começar a espiralar, 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 espiralar. Ao entrar em contato com a atmosfera, o que vai acontecer? Ela vai liberar um fóton de luz, tá? Ela libera um fóton, e esse fóton é o brilho, tá? É a luz que você enxerga lá, todas aquelas luzes bem legais. Então, são as auroras polares. Você tem no norte, aqui você vai ter uma no sul. Tá bom? Bem, então o que a gente vai fazer na nossa próxima aula? Eu vou mostrar para vocês como é que esse campo magnético, ele vai interagir com as cargas positivas e com as cargas negativas. Então, como é que isso aí vai acontecer? Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos em que, se essa carga positiva ela entra no campo magnético, vai ter uma fricção, que é o que a gente chama de força magnética. Tá? E se essa carga negativa também entrar no campo magnético, ela também vai sofrer a ação de uma força magnética que a gente chama de força de Lorentz. Força de Lorentz. Então, a força de Lorentz é uma força magnética, que a gente vai ver. Vou passar aqui para o próximo slide, que é essa aqui que a gente vai ver. E também a gente vai aprender a regra da mão, tá? A regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Tudo isso aqui ainda na aula. Então, deixa eu passar aqui os slides para vocês verem alguns casos que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Aí a gente já vai estudar a equação e vai resolver alguns exercícios, tá bom? Então, queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Deixar o slide e